trouxe a sua Bíblia, abra ela em Êxodo. Tá fácil hoje, hein, gente? Gênesis, Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 3. Vamos meditar aqui rapidamente acerca daquilo que o Espírito tem para as nossas vidas, não é? Nos conduz. O Senhor tem algo novo, não é? Sempre há um romper novo do Senhor para as nossas vidas. E quem tem ouvidos, ouça, não é? Quando a gente ouve a voz do Senhor e obedece, a gente acessa esses lugares no Senhor. Então, Êxodo 3, a partir do verso 1 diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Vamos continuar no verso 9. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu que o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Amém? Pode fechar a sua Bíblia. Então nós vemos a história de Moisés. Moisés já nasceu com um propósito, e esse propósito era o quê? Era libertar o povo de Israel, né? Tirar o povo que estava cativo ali no Egito, que vivia oprimido. No tempo de José, por conta da fome, Jacó desceu com todo o seu povo ali para o Egito, mas porém os anos se passaram, e aquele faraó já não era mais o mesmo, agora do tempo de Moisés. 400 anos haviam se passado, não é? E o povo agora, que até então desfrutava da porção, do alimento que existia naquela terra, agora eles na verdade estavam ali trabalhando como escravo. E Moisés sabia do seu propósito, que Deus havia feito isso, tanto que no período do seu nascimento, o faraó fica sabendo, né, que Faraó, vendo que o povo de Israel estava crescendo, estava se multiplicando, então por medo que eles se rebelassem, ele manda matar todos os meninos. Então, quando há um tempo de romper de Deus, o inimigo também se levanta para destruir os meninos. Amém? Alguma semelhança com aquilo que vivemos nesse tempo? Homens de verdade? Você já entendeu? Isso também aconteceu na época de Jesus. Só que a mãe de Moisés, a Joquebede, ela sabia, não é, que havia algo a mais ali. Ela esconde o seu filho por um determinado tempo, até que não podendo mais, então ela coloca num cesto, coloca ele sobre o rio Nilo. E Moisés, Deus é aquele que zomba dos inimigos. Olha aí para quem está perto de você e fala assim: você não precisa se preocupar com os seus inimigos, Deus zomba da cara deles. Adivinha onde é que Moisés foi parar? Fala, na casa do faraó. Foi cuidado, foi criado pela filha do faraó. Ele recebeu a melhor educação possível. E quem que amamentou ele? A sua própria mãe. Não é? Deus faz umas coisas assim que você fala assim: nem nos meus maiores sonhos, nem nos meus maiores pensamentos eu poderia imaginar tal coisa. Mas Deus é aquele que vela para cumprir a sua palavra. A gente acaba o quê? Colocar o nosso coração escondido nele e descansar no Senhor. Então Moisés, sabendo do seu propósito, o que ele faz? Ele resolve ir lá visitar o seu povo, ver como eles estavam trabalhando, e ele se assombra, né? Ele fica indignado da forma como o seu povo, os hebreus, eles eram tratados. E ele vai e ele mata um egípcio, e ele esconde o egípcio no meio da areia. E aí no outro dia ele vai falar com os seus irmãos ali, né? Os hebreus, e os hebreus haviam visto aquilo que ele tinha feito. Moisés então foge para o deserto,
passa lá no deserto 40 anos, achando que destruiu os planos do Senhor, que ele já tinha metido os pés pelas mãos, e que agora o povo ia viver cativo lá. Moisés tinha 80 anos, quando Deus apareceu para ele. Olha aí para quem está perto de você e fala assim: nunca é tarde para Deus ajustar a sua vontade nas nossas vidas. E Moisés estava fazendo o quê? Moisés já havia casado, Moisés tinha filhos, e Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro. E Deus chama a atenção de Moisés. Chama a atenção de que maneira? Bota uma árvore para arder em chamas, porém essa árvore não se queima. Gente, Deus tem formas maravilhosas, tremendas, inexplicáveis para chamar a nossa atenção. A gente não precisa se preocupar, porque Deus sabe onde nos encontrar. Amém? Deus sabe. É claro que nós devemos estar na casa do Senhor, porque na casa do Senhor é o lugar onde os filhos de Deus se reúnem. Os filhos de Deus não se reúnem nas praças, nas baladas por aí, se reúnem na casa do Senhor, amém? Amém. Mas o Senhor sabe a maneira como nos encontrar, o Senhor sabe a maneira como chamar a nossa atenção. E Deus então deu uma ordem para Moisés, declarou para ele aquilo que ele deveria fazer. Qual foi a ordem? Qual foi a ordem que Deus deu para Moisés? A gente leu. Qual foi a ordem, gente? Foi tirar o povo do Egito? Não. Tire as sandálias dos teus pés. Essa foi a primeira ordem que Deus deu para Moisés. Depois Deus foi falar para ele: viu? Tem um propósito aí para a tua vida, tu vai lá e tu vai libertar. Tirar as sandálias dos pés. Não tem como nós nos aproximarmos do Senhor. Queremos fluir nos seus propósitos, nos seus planos, com os nossos pés calçados. Sandálias representam proteção. Muitas vezes nós colocamos a nossa proteção não em Deus, mas colocamos a nossa proteção no nosso emprego, colocamos a nossa proteção na nossa conta bancária, colocamos a nossa proteção em pessoas, colocamos a nossa proteção num casamento. Só que tudo isso é mutável. Somente Deus é aquele que permanece para sempre. E não tem como nós nos aproximarmos, né? Então Deus fala assim para ele: viu? Tira as sandálias dos teus pés, tira a tua proteção. Precisamos o que? Ser vulneráveis ao Senhor. Conta aí, fala assim: eu preciso ser vulnerável ao Senhor. Mas é para andar em qualquer terra, gente? Não. Para andar em terra santa. Se nós quisermos acessar mais da presença do Senhor, precisamos tirar tudo aquilo que nos impede de acessar ao Senhor. A Bíblia fala que nós não devemos ter outros deuses diante de nós. E esses deuses, sim, gente, são tantas coisas. Muitas vezes é o nosso orgulho, é o nosso ego. Muitas vezes é os nossos achismos, os nossos conceitos. A gente, não. Eu tenho isso aqui, ó, já estou certo com isso. A gente calça os pés. E porque estamos com os nossos pés calçados, com a proteção para o nosso coração, nós não estamos sensíveis ao Senhor, nós não nos entregamos ao Senhor. Não é possível acessar a terra santa com os pés calçados. Tem muita gente querendo desfrutar da proteção de Deus, da bondade de Deus, do favor de Deus, mas desde que ela não tenha que renunciar ao seu eu. Declara aí, olha aí para quem está perto de você e fala assim: tira as sandálias dos teus pés. O Senhor nos chama para esse novo nível. Os sapatos que nós usamos não é mais essencial do que o chão que nós pisamos. E este chão tem que ser a terra santa. Eu não sei qual é a fome que você tem de Deus, eu não sei qual é a sede que você tem de Deus, mas se você anda se enchendo muito com as coisas que há no mundo, com filmes, com seriados, com notícias, com afazeres, você não tem fome de Deus. Porque a gente já chega na casa do Senhor, já estou cheio, e não, estou até enjoado de tão cheio que eu estou. A mente está toda contaminada. Nós precisamos o que? Buscar cada vez mais o Senhor, mas para isso tem que ter espaço, porque duas coisas não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Ou a gente se enche de Deus, ou a gente se enche das coisas do mundo. Ou nós vamos viver no padrão de Deus, ou nós vamos viver conforme as regras deste mundo. E muitas vezes as regras deste mundo não condizem com a palavra de Deus e estão servindo para os nossos pés como uma proteção. Não, também não é assim. Aquele ditado de que não é bem assim,
nos impede de acessar o santo lugar no Senhor. Então os nossos sapatos podem nos impedir de acessar essa sala, esse lugar santo. Tirar a sandália dos nossos pés é tirar a nossa proteção para confiarmos no Senhor, aquele que tem o poder de mudar a nossa história. Existem pessoas também que calçam as sandálias do medo, as sandálias da vergonha, as sandálias da timidez, as sandálias dos fracassos passados. Eu acho que os fracassos passados são o maior impedimento para as nossas vidas. Porque a gente, eu sei até onde eu posso ir, amém? Cada um de nós sabe. É fácil estar dentro do barco, ainda que esteja uma tempestade. Afinal de contas a gente se segura dos lados. Mas sair do barco e andar no sobrenatural daquilo que Deus tem para as nossas vidas, isso demanda ousadia e confiança no Senhor. Fala assim: essa é a porção que Deus tem para a minha vida. Então Moisés também fracassou no seu passado. Ele já havia tentado. Por isso que ele declara o Senhor: viu, mas Senhor, eu não sei falar, Senhor, viu, mas o que eu vou dizer para aquele povo lá? E Deus falou para ele: viu, eu vou estar com você. Olha aí para quem está perto de você e só declara isso para ela: não tenha medo. Tira as sandálias dos teus pés, porque o Senhor é quem vai com você. Nós somos chamados para andar em novidade de vida, para cumprirmos o propósito do Senhor. E por que a gente não vai? Porque a gente não consegue acreditar que Deus vai conosco. Porque a gente não consegue tirar as sandálias das experiências passadas da nossa vida para viver aquilo que Ele tem para nós. Mas nesta manhã o Senhor nos chama para quê? Para andar nesse novo nível. Andar em terra santa significa o quê? Manter o coração limpo, sermos puros de mão e limpos de coração. É isso que o salmista declarou: ninguém acessa, ninguém adentra no monte santo do Senhor com os pensamentos impuros e com um coração que maquina o mal, um coração que não é perdoador. Para isso nós precisamos o quê? Limpar o nosso coração, lavar as nossas vestes, santificar-nos, para que possamos então fluir e ver o sobrenatural do Senhor rompendo sobre as nossas vidas. Então o Senhor nos convida a andarmos em santidade e em comunhão. Entenda que andar em santidade e em comunhão é um pré-requisito para podermos viver os seus princípios. Se Moisés não tirasse as suas sandálias, ele não conseguiria acessar aquilo que Deus tinha para ele, porque Deus só falou com ele depois, não é? Deus só revelou para ele o propósito depois que Moisés tira as suas sandálias, e aí então ele se inclina. Entenda que Deus sabe das nossas limitações. Coloca a mão sobre o seu coração e fala assim: Deus sabe cada uma das minhas limitações, mas declara ainda para você: mas Deus conta comigo, porque é Ele que vai comigo. Qual é o nosso problema? A gente olha para as nossas capacidades e nos esquecemos que é a mão do grande eu sou que nos envia. E se Ele nos envia, se Ele nos dá a sua autorização, se Ele nos dá a sua palavra, Ele também nos capacita. Ele não permite que os nossos pés tropecem, mas Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir sobre as nossas vidas. Mas só vai cumprir se eu tirar as sandálias dos pés e me colocar vulnerável neste lugar de santidade, de temor, de comunhão. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Uma estação nova, um ciclo novo. Eu te convido agora a refletir. Como é que andam os teus pés? Como é que você tem caminhado? Como é que você tem se achegado diante do Senhor? Você tem reservas? Você tem medos, você tem temores, você tem sentimentos dos seus fracassos. Você ainda está se importando com palavras que são ditas por outras pessoas, por amigos, por familiares. Agora que você vai na igreja, vai ficar um bitolado. Deus tem para você novidade de vida. O Senhor nos convida: tira as sandálias dos teus pés. Eu sei que está frio, mas eu te convido a fazer esse ato profético, a tirar as sandálias dos teus pés, a adorar ao Senhor. Senhor, como um ato profético, eu escolho tirar toda essa minha proteção. Eu escolho tirar, Senhor, para me render a Ti, de maneira que eu confie no Senhor, me entregando completamente,
me entregando ao Senhor por inteiro, para que não haja reservas. Senhor, se existe alguma coisa na minha vida que tem me impedido de acessar essa terra santa, de andar nessa terra santa, de cumprir, Senhor, os teus planos e os teus propósitos para a minha vida, Senhor, como uma forma, como um ato de fé, eu entrego ao Senhor, eu tiro, Senhor, as minhas sandálias. Daqui a pouco você pode colocar, eu sei que o chão está gelado, eu não quero que você fique doente, mas apenas representando que de fato é isso que nós queremos, acessar essa nova estação no Senhor. Pai, o Senhor tem novidade de vida para nós, e nós muitas vezes estamos conformados com a nossa maneira de viver. Nós ignoramos, Pai, que o Senhor tem algo novo, que as tuas promessas, Pai, elas se cumprirão no tempo determinado, que o Senhor não faz nada antes e que o Senhor também não faz nada depois, mas o Senhor vela pela tua palavra para fazê-la cumprir sobre as nossas vidas. Pai, Moisés já tinha a sua história, Pai, como terminada. Moisés já tinha os seus propósitos em Ti, Senhor, o seu chamado, a sua eleição, como algo terminado na sua vida. Ele não se enxergava como uma pessoa capaz. E nós também, Senhor, muitas vezes não nos enxergamos como pessoas capazes de conduzirmos, Senhor, pessoas à libertação, de conduzirmos pessoas, Senhor, a Cristo, de sermos o sal da terra, de sermos a luz do mundo, de ativarmos pessoas, Pai, que estarão à nossa volta, de sermos empresários, de sermos pessoas, Pai, de autoridade sobre essa terra, porque estamos tão apegados aos nossos sentimentos, estamos tão apegados à nossa proteção, aquilo que criamos, Pai, nos apegamos a palavras, nos pegamos a acontecimentos passados, Senhor, e isso tem nos impedido de acessar aquilo que o Senhor tem para nós. Mas como um sinal, Senhor, de que a terra que queremos habitar, Senhor, não somente neste culto de domingo, não somente nesta manhã, mas todos os dias da nossa vida, nós tiramos toda a proteção, Senhor, e te pedimos, limpa o nosso coração, purifica, Senhor, as nossas mentes, lava, Senhor, as nossas vestes, pois nós queremos viver em santidade, porque assim como o Senhor é santo, e importa que sejamos santos para que possamos ver a Deus. Senhor, fala conosco nesta manhã, traga à nossa memória, Pai, os teus planos, os teus propósitos para as nossas vidas. Senhor, nós não queremos ser os mesmos, mas nós queremos, Pai, ser transformados segundo o teu querer. Resplandeça, Senhor, a tua glória sobre nós, assim como o Senhor brilhou a tua glória sobre a face de Moisés, Senhor, brilhe também sobre as nossas vidas a tua imagem, Senhor, que dia após dia nós sejamos parecidos contigo, Senhor, e cada vez menos conosco.